a doença tem uma inteligência, né? Tudo que tem informação, tudo que tem memória, tudo que tem história, tem a sua inteligência. E muitas práticas integrativas ao redor de todo esse compêndio, né, de práticas que a gente tem ofertadas à população, seja a medicina ayurveda, a medicina germânica, a medicina chinesa, as práticas magnéticas, o reiki, a constelação, um consenso, a homeopatia, a acupuntura, um consenso é justamente de que a doença tem uma história. Tanto que quando chega o paciente para nós vamos fazer a anamnese, então a gente vai lá e pergunta: o que você está sentindo? Aí a pessoa tem uma queixa para nós, né? Essa queixa, e a gente, vamos lá dizer que, eu tenho dor no meu estômago. Então, me conta a história desta dor no seu estômago. Quando começou, que tipo que é a dor, quando que ela melhora, quando ela aparece com mais frequência de manhã, de tarde, uma dor que é mais da época do inverno, do verão, ou seja, a doença tem uma memória, ela tem uma história. Mas, muito mais do que isso, para que a doença tenha uma inteligência, ela precisa também ter energia. E quando nós falamos em energia, né? Por incrível que pareça, a energia que mantém a inteligência da doença é a nossa própria energia. Então, nós vamos falar hoje, nessa aula, que, como que acontece esse processo de adoecimento e por que eu chamei de a inteligência da doença. Também como que as práticas magnéticas podem auxiliar no tratamento dessas inteligências da doença que estão desestruturadas, desorganizadas, estão disfuncionais. Então, essa aula é muito importante para todos os terapeutas, também é importante para quem não é terapeuta, mas quer se aprofundar um pouquinho mais nas práticas e também para quem gostaria de aprender como utilizar os campos magnéticos e a bioenergética para ajustar os desequilíbrios das inteligências que sustentam a doença. Então, quero dizer para vocês que são todos muito bem-vindos nessa aula, que nós teremos aí um caminho, né, de descoberta sobre essa inteligência da doença e essa abordagem das práticas magnéticas na recuperação do bem-estar e da saúde. Esse é um convite muito especial que eu estou fazendo para todos que estão me ouvindo, para que a gente tenha esse olhar para a descoberta, olhar para que a gente possa repensar a nossa relação com a saúde e a nossa relação com a doença. Vamos oferecer aí um caminho para aqueles que buscam uma solução não temporária para os problemas, para aqueles que buscam o autocuidado e também buscam se autoconhecer, para autoconhecer a doença e também para mudar o ponto de vista, porque muitas pessoas ainda pensam que a doença é algo maligno, que é algo ruim, mas a doença nada mais é do que uma memória que precisa ser ajustada, um desequilíbrio em uma das inteligências do nosso corpo que está disfuncional, desequilibrado, desorganizado. Então, vamos comigo. Para quem está assistindo essa aula, depois na descrição do vídeo vocês vão poder buscar o PDF para que vocês possam ver os protocolos que eu vou indicar, né? Não sei se eu vou conseguir dar a aula inteira hoje, talvez a gente divida ela em 2 partes, mas até o final eu quero entregar pelo menos um protocolo para que vocês já possam ir trabalhando essa questão da inteligência, de uma das inteligências que precisam ser reparadas, recuperadas quando ela está envolvida com a inteligência da doença. A ideia de inteligência da doença, ela surge da observação de que nosso corpo e nossa mente operam
através de diversas inteligências. Então, do que é que nós vamos falar na aula de hoje? Vamos falar de uma inteligência chamada inteligência celular, uma inteligência imune, uma inteligência bioquímica, uma inteligência bioenergética, uma inteligência espiritual e uma inteligência mental e uma inteligência física. Pronto. Aqui está a Adri, aqui está a Dina, aqui está, quem mais que está aqui comigo nessa aula? O Fábio, a Sara, a Viviane, cada um de nós é um conjunto de inteligências. Essas inteligências, quando bem administradas, quando a gente tem um autoconhecimento de cada uma delas, se eu sou um terapeuta, eu posso buscar, principalmente nós, né, que somos terapeutas de bioenergética, nós vamos poder buscar o melhor caminho do tratamento para a pessoa. Eu falo muito na pós-graduação, falo para os meus alunos que de cursos livres, principalmente do biomagnetismo, né, que buscam protocolos por enfermidade. Então eu digo assim, olha, não foca na doença da pessoa, porque quem vai tratar a doença é o médico. Foca nas disfunções bioelétricas, que são os pares biomagnéticos que estão ativos no organismo de cada pessoa. Cada indivíduo tem os seus para tratar. Então, muitas vezes a gente foca o nosso rastreio na doença, mas eu quero trazer um novo olhar para você, terapeuta. Se você é um terapeuta das práticas magnéticas, que tal focar o rastreio na inteligência que está afetada, nessa inteligência que está disfuncional? Então, para que eu possa tratar a inteligência da doença, eu primeiro preciso conhecer como que o meu organismo fisiologicamente, na natureza, como nós funcionamos, como essas inteligências celular, imune, bioquímica, bioenergética, espiritual, mental e física, como elas interagem com isso que eu sou. Vejam que cada uma dessas inteligências, ela vai desempenhar um papel importante na manutenção da nossa saúde. Quando tem uma inteligência desequilibrada, comprometida, então nós temos a origem de uma doença que vai se manifestar trazendo sinais e sintomas no nosso corpo, integrando a própria doença. E isso precisa da nossa atenção e do nosso cuidado. Nós precisamos olhar para isso para que a gente possa tratar essa doença. Então, como eu disse antes, contrário a essa visão tradicional de que frequentemente as pessoas tratam a doença como um inimigo, como algo medonho, né? Eu falo, né, nos cursos de biomagnetismo que a minha avó, ela tinha tanto medo, falo no curso de desbloqueio emocional magnético também, que a minha avó tinha tanto medo do câncer que ela não falava a palavra câncer, ela chamava de bruto mal, de tão enraizado essa noção de que a doença é um inimigo. E quantas pessoas que querem acabar com a doença? Quantas pessoas que têm ódio da doença? Quantas pessoas que têm nojo de determinadas doenças? Bem, infelizmente, né, a doença, ou felizmente, né, a doença, ela é uma parte de nós mesmos que está equivocada. Uma dessas inteligências que não está ajustada, harmonizada, equilibrada. Então, o caminho, né, é para que a gente mude esse paradigma de dizer que a doença é mal, de dizer que a doença é um inimigo. A doença, ela é um caminho para nos dizer, olha, tem uma inteligência aqui que está equivocada. Precisa você reajustar a informação. Pode ser a informação na célula, a informação no sistema imunológico, a informação na bioquímica do corpo, a informação na energia bioenergética, a informação espiritual, a informação mental, a própria física. Então, quando nós temos um desequilíbrio de uma dessas inteligências, uma inteligência afetada, com o passar do tempo, acaba afetando outra inteligência, e quando a gente vê, a doença tem toda a inteligência da saúde na sua mão.
E aí, então, que aparecem os sinais e os sintomas da doença, que é o que nós encontramos, né, muitas vezes, nos pares biomagnéticos sustentando a doença, os sinais e os sintomas, assim como lá no desbloqueio emocional magnético nós encontramos as emoções aprisionadas em determinados órgãos que estimulam a bioquímica da célula a não funcionar bem, que estimulam o sistema imunológico a não funcionar bem, porque estimulam lá a nossa suprarrenal, aumenta o cortisol, o estresse fica crônico, e aí começa a afetar os outros sistemas e as outras inteligências. Então, a gente vai ver, né, que essa doença, ela pode ser vista como uma mensagem para o corpo, indicando um desequilíbrio e pedindo, pelo amor de Deus, para que a pessoa tenha uma abordagem mais integrativa, mais consciente no processo da restauração e do equilíbrio da sua saúde. E essa perspectiva nos encoraja a olhar não só para os sintomas, mas também buscar tratar a raiz da doença. Então, quantas vezes a gente fala no rastreio de bioenergética, né? Me dê os pares que estão sustentando a raiz da doença. Mas o que é a raiz da doença? O que é a base da doença? Ela está afetada na inteligência celular, está afetada na inteligência imune, está afetada na inteligência bioquímica? Então, agora a gente pode direcionar. E também, para quem não é terapeuta que está me assistindo aqui, conhecer as inteligências do corpo faz com que quando a gente apresente algum sinal e algum sintoma, a gente já consiga identificar qual é a inteligência que está equivocada. Então, no final da aula, né, ou né, se a gente dividir a aula em duas partes, que eu acho que vai precisar, eu vou passar um protocolo para a inteligência celular, um protocolo de tratamento para a inteligência imune, vou dar o direcionamento para os terapeutas das terapias das práticas magnéticas, para que eles também possam orientar os seus pacientes. Então, essa aula vai servir para pacientes e para terapeutas também. Quando nós falamos em práticas magnéticas, que nós estamos aqui definindo as inteligências e também, né, buscando um caminho de tratamento para cada uma dessas inteligências que pode estar disfuncional para várias doenças, então nós temos como uma proposta falar sobre as práticas magnéticas de uma forma, né, geral, mas vou trazer protocolo com DEM, protocolo com biomagnetismo, e integrando, né, a bioenergética dentro desse processo todo, porque não há como tratar a energia bioenergética, a inteligência bioenergética, sem utilizar a própria bioenergética. Então, quando a gente fala em prática magnética, é uma forma muito antiga, uma terapia que vem de várias culturas antigas, como a indiana, a chinesa, também né, ela tem ressurgido na forma contemporânea dentro das medicinas integrativas, e as práticas magnéticas, elas se baseiam na utilização dos campos magnéticos. Podem ser campos magnéticos estáticos, gerados por ímãs, ou campos magnéticos que são gerados pela intencionalidade do terapeuta, porque o terapeuta ele pode fazer o atendimento do paciente à distância. Então, ele também vai utilizar campos magnéticos ou bioeletromagnéticos para o tratamento. De toda forma, a gente pode usar os ímãs e também a bioenergética, que é essa ferramenta né, do atendimento à distância. E isso para quê? Para promover a cura, para promover o equilíbrio, para promover o ajuste das inteligências que estão fora da ordem. Então, essas práticas, elas incluem desde a magnetoterapia, que utiliza ímãs de diferentes intensidades, com polaridades específicas, né, para estimular determinadas áreas do corpo, relaxar outras áreas do corpo, e também outras modalidades da bioenergética que exploram o potencial da integração entre o biocampo, que eu vou explicar para vocês mais adiante, e as próprias energias do organismo, promovendo então também a saúde e o bem-estar. A própria ciência moderna ela começou a reconhecer os campos magnéticos
influenciando positivamente nos processos biológicos, na melhora da saúde sanguínea, para aumentar o nível de oxigenação da célula do tecido, para estimular a reparação celular e para modular o sistema imunológico. Então, quem assistiu a aula na semana passada, a gente trouxe os artigos científicos, deixou as referências, tem um PDF para quem quiser ali no final do vídeo, na descrição do vídeo, mostrando que cientificamente, né, os ímãs, eles não prejudicam o organismo e eles trazem esses benefícios que eu citei aqui. Então, essas interações magnéticas oferecem um caminho poderoso para que a gente possa restaurar as inteligências humanas que estão comprometidas, que estão sendo utilizadas pela doença para que a doença não morra. Se a doença não morre, a gente morre aos pouquinhos. Então, nós precisamos reequilibrar essas inteligências, retirar a energia da doença e trazer essa energia de volta para a inteligência harmônica da organização do nosso corpo. E isso é muito importante. Então, para quem vai receber esse e-book depois, quem quiser, né? Pode ser qualquer pessoa. Sempre digo para vocês nas aulas de terça-feira que esse material ele é produzido para que vocês divulguem esse conteúdo, para que vocês se divulguem, podem utilizar os textos, as imagens, fiquem à vontade, porque o nosso objetivo é justamente, eu venho aqui, né, de forma gratuita, voluntária, para cumprir a minha missão, que é justamente informar, acrescentar conteúdo para quem fez os cursos conosco, para quem não fez os cursos conosco, mas que quer mais informação, né? Nós somos, eu acho que a única escola do mundo que se dedica à parte científica das práticas magnéticas. Então, quem quer saber os fundamentos das práticas, geralmente vem fazer o curso com o Instituto Paramagnético e eu fico muito feliz porque eu gosto dessa área mesmo. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Vamos já iniciar com as inteligências humanas. Vamos falar de cada uma delas para que a gente possa entender a doença dentro de cada inteligência. E isso vai ser importante para os terapeutas, para que cada terapeuta possa identificar no corpo do paciente qual é a inteligência que está comprometida e, através das perguntas de bioenergética, selecionar a melhor prática magnética para tratamento dessa inteligência que está disfuncional. A inteligência celular. Eu trouxe uma imagem aqui de uma célula. A célula é uma fábrica gigante em miniatura. Mas não é uma miniatura, é microscópica. E dentro dessa célula existe uma infinidade de subfábricas, como se fosse as filiais da célula. E toda a nossa vida, toda a nossa regeneração orgânica, tudo isso é operado dentro desse nível biológico que é ajustado pela inteligência celular. Então, imagina, né? Uma célula tem inteligência. O Dr. Isaac Góes Duran, que desenvolveu o biomagnetismo medicinal, ele tem uma aula uma conferência que ele deu num congresso de práticas integrativas no Chile, em 2019. E nesse congresso ele deu um tema sobre os fenômenos tumorais, uma aula, né, sobre os fenômenos tumorais. E ele falou numa plateia de médicos e cientistas que muitas pessoas falam que os vírus eles não são seres vivos. E ele diz, eu não vou discutir isso, mas que eles têm inteligência, tem, porque eles têm DNA, eles têm RNA, que é o código de informações que está dentro do núcleo de uma célula. E fora do núcleo da célula, nós temos fábrica de energia, como as mitocôndrias. Nós temos o retículo endoplasmático, o retículo endotelial, nós temos várias organelas, pequenos órgãozinhos que ficam dentro da célula para justamente fazer o nosso processo mais energético possível, porque ninguém vê isso acontecer. E
Cada célula tem a sua inteligência. A inteligência da célula é a capacidade fundamental que as nossas células têm de realizar as funções vitais de reprodução, de metabolismo, de adaptação ao meio ambiente, seja o meio ambiente que a célula vive ou esse conjunto de células que somos nós, vivemos em relação ao meio externo. Então, a inteligência celular governa a divisão celular, a reparação do DNA e outras funções a nível celular, como armazenamento de ATP, que é a energia que vai ficar dentro da mitocôndria, que é uma organela que está dentro da célula. E toda a nossa vida depende do quanto de energia as células conseguem armazenar. Quando nós estamos em processo de doença, muita da nossa energia vai embora. Quando nós somos infectados por um vírus da dengue, que está na moda agora, né, esse danadinho, o vírus entra na nossa célula e ele pega todas essas organelas, a maquinária da célula, e obriga essa célula a parar de trabalhar para o nosso corpo. E essa célula é obrigada a trabalhar para o vírus. E o sistema imunológico, que é a inteligência que a gente vai falar a seguir, ele tem que perceber que tem algo errado dentro daquela célula. Então, a célula tem que ter uma inteligência para avisar a célula do sistema imunológico. Veja que coisa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a doença nunca é uma única inteligência adoecida. Se eu tenho a inteligência celular boa, o primeiro vírus que entra no nosso corpo, ele vai avisar o sistema imunológico. Se a inteligência do sistema imunológico tá bom, vai lá, mata a nossa célula que tem o vírus dentro. E é por isso que nós ficamos tão cansados por conta da dengue, do Covid, dos vírus no geral, até o vírus da gripe, né, o adenovírus. Por quê? Justamente porque o sistema imunológico tem que matar as nossas células, que têm a nossa energia, a nossa inteligência, mas essa inteligência está servindo para a doença, está servindo ao coronavírus, está servindo ao dengue vírus, está servindo ao adenovírus, que é o da gripe, ou uma bactéria, ou porque essa célula foi intoxicada com mercúrio, com chumbo. Então, imaginem que essa inteligência celular, se ela estiver desorganizada, desestruturada, então nós vamos ter esse adoecimento na reparação das nossas células, e isso pode levar ao desenvolvimento, por exemplo, do câncer. Vejam que coisa, o câncer é uma doença que tem relação com o adoecimento da inteligência celular. Então, desordens a nível celular podem resultar em problemas na mutação, ou em problemas como mutações genéticas ou falha no ciclo celular. A célula está velha, precisa morrer e ela não se considera velha. Ela quer continuar se reproduzindo velha, só que quando ela está velha, ela já tem vários pontinhos lá do seu DNA que estão danificados por vírus, por bactérias, por substâncias bioquímicas, que eu vou falar mais para frente, que são outras inteligências. Então, o câncer está relacionado com uma disfunção na inteligência celular. Quer dizer que aquelas células cancerosas, elas têm a inteligência da célula para o câncer, para a doença, e não para a saúde. Por isso que eu chamei o tema a inteligência da doença. Claro que para desenvolver o câncer, por incrível que pareça, tem que ter uma doença no sistema, uma doença na inteligência do sistema imunológico, porque o nosso corpo tem uma inteligência bioenergética de comunicação entre a célula e os outros sistemas. E às vezes a célula não consegue avisar o sistema imunológico, ou ela avisa, mas o sistema imunológico não consegue chegar até na célula para resolver aquele problema. Aquela célula está cancerosa, ou seja, tem a sua inteligência celular afetada, desequilibrada, desarmonizada, a informação
dessa célula está comprometida, como se fosse um vírus no computador, como se fosse um vírus no celular. E então, aí começa o processo de adoecimento. Então, nós temos disfunções nas células que podem chegar, né, a levar a doenças como a esclerose múltipla, como diabetes, né, como ovário policísticos, criação e produção de cistos, pólipos, cálculos no nosso organismo. Então, tudo isso, vejam bem, está relacionado com uma debilidade, uma disfunção nessa inteligência celular. Vocês sabiam, né, que a nossa célula é uma fábrica, uma máquina? Fala aí para mim no chat. Vocês sabiam que nós somos um monte de células e que cada célula é uma fabriqueta? Cada uma delas tem que produzir alguma coisa? Recuperar a inteligência celular. Então, as práticas magnéticas e bioenergéticas têm um impacto positivo sobre a inteligência celular. Por quê? Porque elas influenciam o ambiente, regulam o pH onde a célula está. E se o pH da célula está disfuncional, o campo magnético vai lá para regular esse pH. Como que faz isso? Através desses estímulos sobre o fluxo sanguíneo, também para disponibilizar oxigênio e nutriente para a célula e melhorar a eliminação dos resíduos celulares, da sujeira, né, do cocôzinho da célula. Se a gente come maçã, tem que excretar a sujeira, a célula também se alimenta de oxigênio, de nutrientes e tem que excretar a sujeirinha dela. Então, o sistema linfático que é responsável por limpar a sujeira da célula. Muito bem. Os campos magnéticos auxiliam nessa limpeza, na desintoxicação do ambiente celular. E bioenergeticamente, essas práticas ajudam a restaurar o potencial elétrico das membranas celulares, ou seja, a célula ganha energia, que é essencial para a comunicação entre as células, uma que fala com a outra, a comunicação entre a célula e outra célula do sistema imunológico, ou seja, entre os sistemas, e a integração desses sistemas, que é a inteligência autoimune como um todo. Então, as práticas magnéticas auxiliam na expressão gênica, então vão modular a expressão ou vamos falar uma linguagem mais simples. Os campos magnéticos vão ajudar o nosso DNA a fabricar as proteínas, os aminoácidos necessários para a nossa vida. Também vão influenciar na síntese de proteínas, facilitando a reparação e o crescimento das células. E das células saudáveis, porque quando a célula está doente, essa comunicação entre os sistemas vai fazer com que a célula doente seja sinalizada e o sistema imunológico possa matar essa célula doente. Então, essa influência pode também ajudar a diminuir a expressão dos genes associados aos processos inflamatórios e degenerativos. O que isso quer dizer? Ajuda a prevenir a obesidade, doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias, então praticamente todas as doenças são inflamatórias, e as degenerativas, aquelas, as autoimunes, o câncer, né, enfim. Então, eu trouxe para vocês o protocolo básico. O protocolo básico, ele é o protocolo, como o próprio nome diz, básico. O protocolo básico, aplicar esses ímãs nesses pontos do organismo, atua como que fazendo uma varredura, um realinhamento do nosso corpo como um todo. Atua na célula imunológica, na célula do sistema digestivo, nas células do sistema digestivo, nas células do sistema hematológico, nas células do sistema linfático, nas células do sistema neurológico, nas células do sistema reprodutor, nas células do sistema excretor. O protocolo básico interliga os sistemas e ele faz uma varredura no corpo para tirar sujeira, toxina produzida pelas células ou por patógenos. Então, se você pegar esse PDF aqui depois, você abre ele, clica em cima de protocolo básico, tem uma aula explicando como aplicar esses ímãs. Porque nessa aula aqui eu vou apresentar o protocolo para vocês. Mas praticamente eu tenho que falar de algum protocolo que eu não tenho aula ainda, né? Mas praticamente todos esses protocolos que eu estou sinalizando para tratamento das inteligências, você já tem aula gravada aqui no YouTube.
certo? Então, clica ali, eu ensino a aplicar os ímãs, tudo direitinho. E para que a gente possa iniciar o processo de recuperação da inteligência celular, esses ímãs, então, eles são aplicados mais vezes na semana. Então, no começo do tratamento, apliquem o protocolo básico 3 vezes na semana. E depois, quando para manter, né, a inteligência celular, vão espaçando. Pode diminuir para uma vez na semana, depois a cada 15 dias e depois a cada 30 dias. Aplicar o protocolo básico. Tenham a farmacinha magnética de vocês. Isso é para recuperação dessa inteligência celular. Lembrem que eu disse para vocês, se você tem uma doença, vá até o biomagnetista, faça o seu rastreio completo, deixe que a bioenergética te direcione, mas você pode fazer a sua parte você mesmo. Aplique os ímãs. E manter esses ímãs aplicados por 1 hora. Então, esse é o protocolo para recuperação da inteligência celular. Dúvidas até aqui? Todo mundo conhece o protocolo básico, né? Tem o PDF dele, tem a aula dele, aplicar os ímãs não é difícil. Aquela farmacinha magnética que eu indiquei ali para vocês, vai sobrar ímãs do protocolo básico. Por que tem que sobrar? Porque tem outros protocolos que a gente vai precisar de mais ímãs. Esse protocolo não vai ímãs pequenos, mas o complexo psíquico vai ímãs pequenos. Então, aquela farmacinha é básica para que você possa usar todos os protocolos que a gente ensina no YouTube.